O trabalho eletrônico foi impulsionado pela pandemia e nos levou a todos a uma realidade muito diferente da anterior, e isto atingiu o judiciário. As sessões que antes eram sessões presenciais de julgamento, tanto nas unidades de primeiro e segundo graus quanto nos tribunais superiores, passaram a ser sessões virtuais. Isto naturalmente modifica o mundo do trabalho, e se é trabalho pode chegar, o podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, em edição extraordinária, examina as modificações do sistema de plenário virtual do Tribunal Superior do Trabalho, que estão em vigor e funcionarão inicialmente até meados do mês de março. Para compreender essas modificações, temos a alegria de receber o juiz César Pritch, que é juiz do TRT de Alagoas, e esteve juiz assistente da presidência do Tribunal Superior do Trabalho até pouco tempo, e por isso tem grande intimidade com a formulação dessa norma e o funcionamento do plenário. Olá, César, muito obrigado por sua disponibilidade. Colega Marcos Fava, que honra estar aqui novamente no TRT da Bahia, ainda que virtualmente, preferivelmente estar aí, né? Mas é um grande prazer e falar sobre um tema que é tão caro e tão importante para esse momento de uma certa reformulação da Justiça do Trabalho, progresso vertiginoso da informatização, mudanças normativas, uma reestruturação para que a Justiça do Trabalho possa ser mais eficiente, né? E Uhum. como você muito bem colocou, a pandemia, ela, apesar de ter sido um grande cataclisma mundial, ela nos obrigou a desenvolver vários procedimentos, várias tecnologias. Nós nos habituamos a estar praticamente onipresentes no virtual, e isso atingiu bem o judiciário. É uma situação positiva que não tem como voltar atrás e a gente voltar a certos procedimentos tradicionais que já estavam com a possibilidade de ser superados aí com as tecnologias. Então, assim, o que está acontecendo? Nós fomos provocados pelo CNJ pela Resolução 591 de 2024. Uhum. Eu acho que o STJ já estava batendo bola, digamos assim, já estava debatendo com o Supremo essa questão e com o CNJ, tanto que eles acabaram já indo no mesmo sentido dessa resolução, com um plenário virtual muito similar ao do Supremo, eles já estavam com a normatização um mês antes. Então, é Uhum. prova de que isso vazou para eles antes, já estão sabendo. Para a Justiça do Trabalho, isso chegou um pouquinho de surpresa no final do ano passado, mas, na realidade, Marcos, foi uma surpresa boa, porque o TST já estava concluindo um estudo de quase 2 anos de evolução do seu regimento interno e pretendia ampliar a questão do plenário eletrônico. O TST já tinha um plenário eletrônico bem interessante e já tinha os que chamam, e a maioria dos TRTs tem também o chamado julgamento em lista, que Sim. são as sessões virtuais, que possibilitam que os processos eram usados processos mais rotineiros, os processos sem questões jurídicas novas eram usados assim, na sessão virtual poderiam ser julgados em maior quantidade, dando maior eficiência. Só que qual a grande diferença entre a Justiça do Trabalho, os plenários eletrônicos da Justiça do Trabalho e o do Supremo? O do Supremo, nós estamos acostumados, o plenário virtual, ele é quase um placar placar de jogo. Quando a gente está assistindo um jogo de futebol pela internet, você vê o ao vivo, né? Então você vai vendo ao vivo, o pessoal quase torce, né? Ah, o ministro tal votou, né? Já acompanhamos tantas vezes, né, esses assuntos palpitantes, e aí, tá 4-1, tá 3-2. Então tem essa superexposição. E essa não é a tradição da Justiça do Trabalho. A tradição da Justiça do Trabalho era ter o resultado revelado ao final, né? Sim. Mas veio do CNJ não uma recomendação, mas uma Resolução. resolução. Uhum. Na qualidade de órgão central do Poder Judiciário, tem praticamente uma eficácia de lei dentro dessas áreas de competência do CNJ. Eu CNJ. posso fazer uma. Eu tenho alguns dados, eu Claro, queria claro, mostrar conta alguns comigo. dados para mostrar que, na realidade, essa resolução do CNJ caiu como uma luva
dentro do problema da Justiça do Trabalho e dos esforços que estavam sendo feitos para enfrentar esse assodamento, enfrentar, digamos assim, essa. Só aqui mostrando, está para ser lançado agora com esses normativos novos, as novas edições de uma obra que eu tenho sobre o TST enquanto corte de precedentes e do manual de prática de precedentes. Mas o que eu queria mencionar, Marcos, é que o TST, apesar de ser uma Corte Suprema, ele estava funcionando antes como uma corte de controle dos processos um a um, como se uma terceira instância fosse. Uhum. E isso matematicamente inviável, né? Vocês vejam que aqui que todos os dados de 2022, não sei se enxerga o cursor aqui, dá para ver? Perfeitamente. Sim. Então, por exemplo, aqui, julgados 542 mil, julgados 513 mil. Ó, Uhum. uau, palmas, 10% de acréscimo, é um acréscimo maravilhoso. Uhum. Mas olha lá, mesmo assim, o acervo subiu de 593 para 620 mil, os processos recebidos tiveram um salto quase inacreditável, né? É verdade. É, ali casos novos, acervo, julgamento pendente, conclusão. Todos os números aqui estão mais inchados. Então, por mais que a gente cresça em produtividade, a curva exponencial da demanda, ela parece sempre maior. Então, a gente vê também aqui na tabela de 2023 e 2024, casos novos, 321 mil em 2023, agora tem que fazer uma pausa dramática para o 2024. 412 mil. É, É praticamente 20 e poucos por cento de aumento em um ano, sim. né? Aí, enfim, todos os números vão seguir essa tendência de crescimento que a curtíssimo prazo iria implodir a Justiça do Trabalho. Fica bem claro, Aqui, se me permite, no quadro anterior, fica bem claro no acervo, né? Também 100 mil processos de acréscimo no acervo, na outra tabela. são assim, claro, nós não temos que julgar pensando no número. Não, mas também, né? Nós temos que julgar pensando na justiça do caso, pensando na isonomia, etc. Mas nós prestamos um serviço público e o Claro. jurisdicionado que entra com o seu recurso, ele quer receber o resultado em vida, não só Sim, para os seus filhos, para os seus netos. Então, assim, a gente é obrigado a olhar para os números para poder enfrentá-los de uma forma eficiente. muito bem. E TST tem dobrado, veja ali, ó, 2002, 100 mil. 2012, 230 200. mil. Uhum. 2022, 400 mil. Progressão, para quem lembra das aulinhas de matemática, né? Progressão geométrica, está crescendo 100% por década. Então, Uhum. daqui a 10 anos vamos ter quase 1 milhão de processos, não dá, né? Não. Então é isso. E qual a contraposição? E por que que o paradigma que o Supremo adotou se torna mais persuasivo, mais convincente? Poxa, combinando precedentes vinculantes, repercussão geral, com essa informatização maior, o uso maior do plenário eletrônico, eles conseguiram ter enquanto todos estão crescendo, STJ e TST e os tribunais regionais, veja que o Supremo passou de 2006, 150 mil processos de estoque, para 2022, 25 mil processos de estoque. Então, assim, Sim, resultados quase inacreditáveis, né? E perfeito. o que que o Supremo usa? Todo mundo já deve ter dado uma entradinha no plenário virtual deles, ele permite a visualização dos votos em tempo real. Né? Uhum. Tá ali o voto do relator, acompanhou o relator, pediu vista. Opa, eu cliquei numa coisa, só um pouquinho aqui. Ah, e eu vou só mostrar que o TST tem também, só um segundinho. Ah, o TST também tem, ó, o TST já tem um plenário eletrônico bem interessante, né?
e ele Uhum. está em desenvolvimento agora para conseguir atender aquela abertura, porque ele era como são os outros plenários eletrônicos da Justiça do Trabalho, revelava-se o resultado só ao final, Final. Uhum. né? E aqui, mas enquanto a coisa está acontecendo para o público interno, para os magistrados, para os servidores do tribunal, já consegue acompanhar quem está votando, o destaque. E, Uhum. claro, tem as explicações, algumas justificativas, observações internas, etc., né? Então, veja que não é do zero que os tribunais trabalhistas partem para se adaptar a essa nova fórmula, né? Perfeito. É, deixa eu descompartilhar aqui. Uhum. Então, E problema essas, complicado da justiça que requer algumas movimentações grandes, né? sim. E na regulamentação nova, esse plenário vai atender a quais recursos ou a quais órgãos do tribunal? O tribunal tem turmas e sessões especializadas, né? Sim. Na realidade, é, o TST já tinha no seu regimento interno, artigo 132 e seguintes, a possibilidade do chamado julgamento em lista ou as sessões virtuais para todos os órgãos e para os processos sendo colocados a critério do relator. Sim. Já havia isso, e nessa parte, Marcos, a resolução do CNJ não trouxe grandes alterações, e na fase final de ajuste do regimento interno do TST, se fez um pente fino com a resolução do CNJ e se incorporou todos os detalhezinhos que faltavam. E esse é um detalhe que não foi mexido. Está lá no artigo 132, né? É, assim, vou chamar a atenção porque talvez muitos advogados não tenham se dado conta. Tenho duas formas de alocar os processos. Eu tenho a possibilidade do relator escolher os processos que vai alocar, certo? Então, o relator de qualquer órgão, qualquer sessão, pode fazer isso. E eu tenho a possibilidade do presidente do órgão, que é o artigo 132, parágrafo primeiro do regimento interno, não foi mudado também, tem a possibilidade dele indicar classes processuais que são prioritárias para incluir. E aí eu teria o opt-out. Eu teria a Perfeito. possibilidade do relator dizer, não, esse eu não quero porque esse aqui tem alguma coisa especial. Então, Uhum. vamos dizer o seguinte, agravos de instrumento, que são processos que já foram rejeitados admissibilidade Democraticamente. na origem, no Tribunal Regional, de repente o presidente daquela turma diz, não, a gente vai colocar os recursos de revista predominantemente no plenário físico e vamos colocar os agravos de instrumento predominantemente preferencialmente no Virtual. virtual, nas sessões virtuais. Então, eu acho que seria por aí. E aí, a assessoria faz um pente fino e identifica, não, olha, neste aqui tem uma matéria nova, interessante, temos a tendência a dar provimento a esse, então tira e bota no presencial, de repente, para uma discussão um pouco mais aprofundada. Perfeito. Para qualquer recurso, portanto, né? Isso vai ser escolhido ou pelo relator ou pelo presidente da turma, qualquer modalidade de recurso em qualquer dos órgãos do tribunal. Qualquer modalidade. Agora, deixa eu chamar a atenção para a questão do ânimos. Uhum. Uma coisa é 2020, uma coisa é 2022, né? Isso aconteceu com o Supremo. O plenário virtual ele não era regra, ele era exceção. Sim. Me parece que houve até um artigo do ministro Barroso, não sei se tu ficou sabendo, esse artigo acho que foi lá para 2020, que ele disse que o STF iria implodir. Ele fez um cálculo matemático, né? A quantidade de temas de repercussão geral que eles tinham na espera, cada tema de repercussão geral sobrestando no Brasil inteiro um monte de processos, e eles não. Eles diz que naquele ritmo, julgando, eles iam levar não sei quantos anos Uhum. para julgar só os processos que eles tinham até o momento, né? E ele Uhum. pregava uma maior virtualização para conseguir acelerar. Então, por efeito da pandemia, eles se acostumaram bastante com essa metodologia mais virtualizada e viram que isso trouxe um ganho de velocidade para o Supremo. E isso, hoje em dia, no Supremo, você pode olhar as decisões, o pessoal pede para ir para o presencial e eles negam. Uhum. O processo tem que ser muito importante, com uma matéria muito nova, para levar Uhum. para o presencial. Assim como foi a sessão de ontem,
o 1118, né, da terceirização, ônus da prova, 1232 do grupo econômico, processos que realmente vão dar um belo debate, né? Uhum. Então, assim, eu acho que, apesar do artigo 132 do Regimento Interno do TST não ter mudado, com a adesão do TST com o novo Regimento Interno, Emenda Regimental 7, há num esforço para se tornar uma corte de precedentes, me parece que os processos mais rotineiros vão ir como regra, assim, processos que não têm assim algo novo, eles teriam que, acredito que vai ter uma vontade maior, digamos assim, de usar a celeridade do ambiente virtual. Não sei se o Perfeito. colega tem uma visão parecida. Sim, me parece muito lógico o seu fundamento. Uma vez decidido que vai para o virtual, César, a parte tem o direito de postular que saia, ou ela tem o direito de sair, de retirar o processo dela do virtual para o presencial? Ela simplesmente pede, Olha o só, relator delibera, ou ela tem o direito, uma vez pedindo, de ver o processo deslocado? olha só. Antes bastava o advogado pedir o destaque ou pedir sustentação oral para o processo automaticamente sair da pauta, tá? O regimento interno apertou isso um pouco, mas não muito. Uhum, Só que nós temos o ato, nós temos uma regra de transição. Nós temos uma regra de transição que é o ato segue jude, Gabinete da Presidência número 42 de 2025, que prorrogou até as pautas publicadas até 14 de março, meio que mantendo quase na integralidade a estrutura anterior à emenda regimental 7. uhum, Então, assim, por enquanto, para as pautas até metade de março, por mais um mês, não muda praticamente nada. Mas depois o que que vai acontecer? O advogado só consegue tirar de pauta se ele pedir até 48 horas antes. Ele vai poder pedir exercer a faculdade de fazer a sustentação oral e em plenário presencial, né? E só que deixa eu até conferir o prazo aqui. Era 24 horas que ele poderia pedir, tá? E agora passa a ser 48 horas, porque ele vai ter, veja que ele vai ter dois prazos. sim, Ele vai ter esse prazo de 48 horas vai servir para duas coisas, para pedir para ir para a sessão presidencial para fazer a sustentação que vai ter que ser juntada, em caso contrário, de forma gravada. Se ele exercer a faculdade de juntar de forma gravada, aí ele não, ele meio que abre mão de pedir a sustentação oral presencial. Isso uhum, é nova regra a partir das pautas posteriores ao dia 14, sim. E até lá funciona essa regra de transição. A que pauta é está publicada lá no no SegJu de a 225. pauta é publicada, Com qual tá? antecedência? A pauta não muda, a antecedência continua sendo 5 dias, 5 dias úteis antes é uma semana, né? Vai ter que publicar uma semana antes, 5 dias úteis, para dar tempo das partes se organizarem, E aí, né? e aí É faria isso. artigo. Desculpe, aí faria isso, né? Então, nesses 5 dias, ele tem até o limite de 48 horas para postular a saída para o plenário físico, né? Isso. Só que tem um detalhe aí. Tem um detalhe aí. O advogado, ele também, uma situação que na regra atual era possível de tirar o processo da pauta era o pedido de destaque só para registrar a presença. Então, ficou expresso tanto na regra de transição quanto na regra que vai ficar, que até o Uhum, final da sessão o advogado pode né, fazer o destaque só com a finalidade de registrar a presença, e isso não tira da sessão virtual. perfeito. O que mais tira da sessão virtual? O relator ou qualquer um dos integrantes do colegiado, César, podem pedir o deslocamento uma vez iniciada a sessão do plenário virtual? Olha só.
os magistrados, eles podem a qualquer momento pedir, fazer o pedido de vista ou pedido de destaque, seja na regra anterior, que Uhum, a regra anterior está mantida até as pautas do dia 14, seja na regra nova. Então, por exemplo, era lá o artigo 134, parágrafo 5º, né, que foi revogado, mas ele está repristinado durante esse prazo. Ó, pedir destaque ou pedir de vista. Tinha a questão do registro de voto divergente, que não vai haver mais na regra nova. O mero voto divergente não vai, ou seja, a pessoa pode divergir no ambiente virtual uhum, sem levar isto para o presencial. Aqui eu vou chamar atenção para a importância gigantesca disso. sim, Antes, as sessões virtuais eram só para aqueles processos absolutamente rotineiros e sem controvérsia que não teria que tanto que se digamos se o relator votasse num sentido e ninguém se manifestasse, automaticamente a omissão era tida como concordância. Então, uhum, mas isso só funciona com processos os agravos, etc., processos que não tem. Então, a assessoria fazia um pente fino e levava para o ministro aqueles uhum, processos que tinham alguma coisa diferente. E esses processos eram destacados e levados para a sessão sim, presencial. Agora, veja que a coisa muda de figura, finalidade. E eu acho importante os advogados perceberem essa diferença de finalidade, porque isso muda também a mecânica. Não é mais para os processos apenas os mais rotineiros. É inclusive para fazer discussões, ter divergência, ou seja, dá para usar para tudo agora. E a divergência, depois das pautas do dia 14, né, ela não vai mais tirar automaticamente. Teria que o ministro pedir, ou pedir vista, ou pedir o destaque, que o destaque é a remessa sem pedir de vista, né? uhum. É, Então, acho que essa mudança ela amplia o uso do julgamento virtual. Muito, né? Amplia bastante porque é capaz de abarcar processos, como você disse, não ordinários, né? Não simples demais, o que vai acelerar muito na prestação jurisdicional. O ministro pode votar por omissão nesse sistema novo, nesse sistema se ele não votar, como funcionava antigamente? Então, foi bom que você fez essa pergunta, porque essa está ligada com essa mudança de filosofia. Sim. Antes, os processos eram considerados Simples. Uhum. sem nenhuma polêmica, então eu não votar é quem cala consente. Uhum. Agora não. Se ele não votar, isso, quem quiser olhar, ficou no, ficou no artigo 134. Parágrafo sexto, estava lá a regra anterior, que a regra anterior foi repristinada agora só para esse períodozinho de transição, por questões informáticas, o próprio TST precisou de mais um tempo para preparar o sistema devidamente, né? É, Agora, o membro do órgão colegiado que não participou da sessão de julgamento terá sua ausência registrada na ata respectiva, o mesmo ocorrendo quando não se pronunciar. Ou seja, se ele estiver ausente na sessão virtual, não entrou, não participou, ou se ele não se pronunciar, então, ausente, por exemplo, está de férias, ou Sim. está com licença médica, e não se pronunciou, também vai ser tido como ausência, sai do quórum, né? Não vai ser computado como voto por concordância tácita. Isso já está dentro de uma ótica que não apenas os processos é, unânimes vão estar no virtual. É verdade, porque aí então quem cala não consente mais, quem cala não vota, não é? E não participa do julgamento. Interessante. E essa simultaneidade, vai haver mudança também? Você comentava no início que internamente essa possibilidade já existe. É possível que o jurisdicionado acompanhe os votos que vão sendo dados ao longo do julgamento virtual, ou ele continuará aguardando o final para descobrir o rumo do seu processo? Então, essa eu acho que é a principal mudança de paradigma. As sessões virtuais da Justiça do Trabalho eram tradicionalmente só se revelava ao final o resultado. Agora, como eu disse, o ato segue Jude número 42 de 2025 deu
mais um tempinho, então, para as pautas publicadas até dia 14 e continua pela regra antiga, que vão ser publicados ao final. Mas depois, Uhum, as pessoas vão enxergar, como eu disse, é que nem aquele placar ali dos jogos acompanhados gol a gol, né, ao vivo. Opa, tá 4-3, tá 5-2, aqui vai estar ganhando, né? Daqui a pouco, enfim, pode até acontecer que algum advogado das partes, olha só, enquanto estão votando, de repente eu vou tentar agendar com o ministro uhum. para fazer, levar memoriais, alguma coisa. Enfim, pode acontecer para os processos mais importantes esse tipo eh, de, de, de de tentativa de despachar, de entregar memoriais, enfim. E essa ferramenta virá Uma já. regra importante para a advocacia, né? Perfeito, muito. E essa, porque estrategicamente talvez seja mais útil uma conversa nessa altura, do 4-3, do 2-1, do que antecipadamente para todos os processos, como a advocacia faz hoje, né? Hoje, não sabendo do curso das coisas, os advogados em geral levam a todos os julgadores os seus memoriais, as suas razões, né? Será mais estratégico aguardar o início da votação e abordar conforme a necessidade. Será muito interessante mesmo. Agora, Olha, realmente, e até pensando na sustentação oral. assim Uhum, oral, antes ela era a sustentação oral era um pouco cruel, né? Porque o advogado ele só vai efetivamente sustentar se já estiver perdendo, ou seja, os votantes já têm o posicionamento contra e ele fica tendo que sustentar, tendo os entendimentos já formados uhum. em contrariedade. Então, assim, fica um pouco mais democrático, né? Eu consigo acompanhar o que está acontecendo e participar mais dessa formação da convicção do colegiado. Interessante. Havia um célebre advogado paulista que advogou durante muito tempo na Justiça do Trabalho de São Paulo, já não é mais vivo, e quando chamado para a tribuna e ouvia o resultado, e aí o presidente perguntava, vai sustentar ou não? Ele dizia, claro, senhor presidente, fui chamado para dançar, né? Quer dizer, já perdi, eu preciso mesmo tentar salvar alguma coisa. Muda muito a perspectiva do julgamento com essa possibilidade. Agora, e a ferramenta, há alguma ferramenta para sustentação oral virtual? Para essa que é gravada ou é um arquivo comum, o advogado posta no PJE como se faz hoje com qualquer mídia? Só, até eu conversei com a área técnica e me parece que a entrega dessa parte do software vai ser feita agora em meados de março para poder botar, para poder colocar em produção, né, essa parte tanto da divulgação em tempo real, quanto a Uhum, questão da até 48 horas antes o advogado se inscrever perfeito. juntando a sua mídia. Uhum, Aí eu não tenho assim o detalhe, assim a minúcia técnica de como vai ser isso. Eu acredito que seria algo análogo no TST, análogo ao PJE Mídias. E uhum, eu sei que o CSJT está coordenando esse esforço junto aos TRTs para também fazer essas adaptações e vai ser, acredito que vai ser juntado não no segundo grau, acredito que vai ser juntado quase como se fosse uma petição e o anexo, não num sistema separado que fica lá, que o PJE Mídias dele não é tão cômodo para se uhum. buscar essa questão, né? Então, assim, ah, eu não tenho assim o detalhe de como vai ser a apresentação desta ferramenta, mas assim a informação é de que a ferramenta vai estar pronta para essa juntada para atender aí as pautas publicadas a partir do dia 15, né? E a partir dessa época, a expectativa é que haja uma avalanche de julgamentos, né? Quer dizer, com a adoção dessas novas ferramentas, ainda no primeiro semestre de 2025, o tribunal deve desaguar muitos dos julgamentos que estão lá aguardando solução, não? Olha só, a palavra avalanche, ela é uma palavra nesse momento positiva porque seria uma avalanche em favor do jurisdicionado para conseguir desaguar os processos, que é a avalanche da chegada dos processos, né? A gente não, todo o sistema ele exige correção de bugs, exige uma capacitação do público interno. Então, assim, eu não sei se vai ser uma curva de aprendizado do dia para a noite, Hum. né? Mas eu imagino que até o final do ano se vai estar num ritmo bem superior de uso. É para isso.
É, chamar de avalanche, assim, ó, eu sou uma pessoa otimista. Então eu acho que vai, mas temos que esperar o decorrer aí, o uso, as equipes mexendo com isso. Eu acho que eu estou otimista, eu diria que o ritmo do TST vai aumentar substancialmente. A produtividade que a gente viu naquelas telas ali iniciais, que já é uma produtividade espetacular, eu acho que conseguiria ampliar ainda mais essa produtividade porque vai conseguir não apenas analisar, mas julgar mais rápido esses processos. Uhum, certamente. É uma ferramenta muito positiva. César, muito esclarecedora a sua intervenção. Se você tiver alguma outra informação para acrescentar, eu desde logo agradeço a sua disponibilidade com a escola. Há algo mais que você queira dizer? Eu só quero fazer mais um comentário Sim? chamando a atenção para um artigo que está conexo ali, que eu acho que é o 132A. Uhum, Deixa eu ver se é o artigo, que é o da reafirmação de jurisprudência, que acabou entrando junto que o Supremo utiliza um método mais rápido, utiliza o plenário virtual, o plenário eletrônico, para fazer em escala mais rápida os precedentes vinculantes. Então, além do julgamento em lista dos processos avulsos, digamos assim, dos processos normais, esse procedimento, essa ferramenta vai ser muito positiva para que o TST realmente se torne uma corte de precedentes, possa produzir mais orientações vinculantes, julgando mais rápido, como eu tinha, antes de abrir a gravação, eu tinha comentado que havia um certo problema logístico, porque se for uma discussão presencial de um precedente complexo, é, com a leitura e discussão do voto de cada um dos ministros, vai se julgar, tem um pleno por mês, sim. vai se julgar um precedente por mês. Uhum, Então, em um ano, conseguiria julgar 10. Para fazer 500, levaria 50 anos. pois E é. o que nós não podemos nos dar ao luxo, porque nós precisamos de uma teia de precedentes vinculantes que orientem os regionais e que deem segurança para o jurisdicionado. Então, assim, fazer no plenário virtual, principalmente aquela teia de precedentes persuasivos que nós já temos, entendimentos que já são sedimentados, né? Seja sedimentados na SDI, seja sedimentados por súmula, conseguindo transformá-los em precedentes vinculantes, usando um caso piloto da mesma matéria e fazendo isso com uma discussão mais célere no plenário eletrônico, talvez a gente consiga em um ano, em dois, em três, ter uma teia mais sólida de precedentes vinculantes usando essa ferramenta maravilhosa aí que está surgindo. Muito bem. Muito obrigado por sua disponibilidade e pela ótima conversa, César. Prazer em revê-lo ainda aqui à distância. Tá bom? Um grande abraço a todos que estão ouvindo, né, no podcast ou depois vendo pelo YouTube e fico honrado aí pelo convite do colega Marcos Pava e da Escola Judicial do TRT da Quinta Região. Grande abraço. Obrigado. Este foi o Pode Chegar, podcast da Escola Judicial da Quinta Região, Tribunal Regional do Trabalho na Bahia, em edição extraordinária.